Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais no inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Cordeiro Santo, que morreu numa cruz, teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era e é, e para sempre será. Amém. Com essas palavras eu saúdo a amada igreja e nós convidamos a todos agora para nos aquietarmos, retirarmos esses momentos, essa próxima hora e meia, 2 horas em que estaremos prestando culto ao Senhor nosso Deus. Coloque o seu celular no modo silencioso, evite sair da nave do templo e, se for necessário, você pode ir até o salão anexo aqui atrás da nave de culto, onde você poderá continuar a acompanhar o que se passa aqui no salão de culto. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, para iniciarmos o serviço cultico desse domingo, abrindo no livro do Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo número 12, do versículo 14 até o versículo 28. Nós iremos ler esse texto, Êxodo capítulo 12, desde o versículo 14 até o versículo 28, leitura alternada. Eu irei iniciar a leitura, os irmãos responderão com o versículo seguinte. Diz assim: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre.
quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém. Irmãos, aqui nós temos a conhecida passagem da instituição do sacrifício da Páscoa, como é chamada no versículo 27, por ocasião da saída do povo de Deus do Egito na 10ª praga. A Páscoa era um tipo de sacrifício, de oferta pacífica. O povo tinha o direito de se alimentar de parte daquilo que era sacrificado. Isso aponta também para o sentido da ceia do Senhor no Novo Testamento, que é também uma celebração da paz feita entre Deus e o seu povo por meio de Jesus Cristo. E nós vamos celebrar este santo rito da nova aliança nessa noite. Nós vamos cantar agora o hino de número 47, Louvor e Glória, louvando ao Senhor pelo envio de Cristo Jesus, pelo dom de Jesus, Ele que celebrou a paz entre nós e o Senhor Deus, para que pudéssemos agora celebrar com uma festa pacífica a nossa reconciliação com o Senhor. Hino de número 47, Louvor e Glória, vamos cantar com entusiasmo. Hino 47, Louvor e Glória. Abramos, irmãos, a palavra de Deus mais uma vez, agora na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós iremos ler aquilo que está escrito dos versos 1 a 8. 1 Coríntios, capítulo número 5. Leiamos do versículo 1 até o versículo 8, mais uma vez, leitura alternada. 1 Coríntios, capítulo 5, dos versos 1 a 8, alternadamente. Assim diz o apóstolo de Jesus Cristo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja...
entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os vasos da sinceridade e da verdade. Amém. Irmãos, Paulo aqui ele repreende a igreja de Corinto pela sua tolerância em relação a um pecado escandaloso e grave naquela comunidade, e ele importa a proibição que foi feita por Moisés quanto ao consumo de fermento na Páscoa, para mostrar que nós também devemos nos abster do novo fermento, que é o pecado. O fermento lá de Êxodo 12 simbolizava a necessidade de purificação, de retirada do mal, de abstenção do pecado para a celebração da Páscoa. E Paulo vai dizer que nós também devemos fazer isso. Hoje pela manhã, quando meditamos aqui no Catecismo de Heidelberg, exatamente esse ponto foi mencionado. Nem todos podem se aproximar da mesa do Senhor, mas os crentes convertidos que lançam fora a prática da iniquidade, arrependidos, esses sim, podem se aproximar da mesa de Jesus Cristo. Nós vamos agora pedir perdão pelos nossos pecados. Convido os irmãos que puderem, aqueles que tiverem condições, a se colocarem de joelhos. Vamos passar alguns segundos em atitude silenciosa de oração. E depois, convido o nosso irmão presbítero Vitor para fazer uma oração audível de confissão e de arrependimento. Amém. Passamos mais uma leitura, queridos, agora no livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, registrada por João, livro do Apocalipse, capítulo 19, versos do 6 a 10. Agora ingressando no ato de louvor da nossa liturgia. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 10. À medida em que os irmãos encontrarem, eu os convido a se colocarem de pé para lermos o texto sagrado. Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 até o versículo 10. Vamos ler agora, irmãos, a uma só voz. Vamos ler em coro esse texto. Apocalipse 19, a partir do verso 6, leiamos. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou:
São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. O apóstolo João vê aqui, irmãos, os santos, aqueles que morreram em Jesus Cristo, já recebidos, ainda sem o corpo, mas já recebidos nas bodas do Cordeiro. Eles agora se servem da última e perfeita refeição instituída por Deus. Não mais com ervas amargas, pães asmos, não mais apenas com vinho e pão, mas agora uma refeição farta e de alegria na presença do Senhor, onde eles adoram a Deus. Nós vamos fazer isso também agora através de uma oração. Quero convidar o nosso irmão presbítero Caio para proferir uma oração de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, podem tomar seus assentos. Nós iremos agora nos unir ao coro celestial, cantando cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos do grupo de música da nossa igreja para virem aqui à frente, assumirem a condução da liturgia nesse momento. E nós teremos também a oportunidade de trazer até o gasofilácio aqui à frente nossos dízimos e ofertas, aquilo que nós devolvemos ao Senhor, também como um ato de adoração, expressão da nossa dependência, a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem generosamente dado. Os irmãos podem ficar à vontade para participar nesse momento, desse momento também de ofertório. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Esse cântico, ele diz: de todo o meu coração. Não é? Faça desse cântico o seu louvor, a sua adoração. De todo o meu coração. Senhor, eu louvarei, te adorarei, as maravilhas que fazes, ó Deus, a outro direi e contarei. Todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei, as maravilhas que fazes. Senhor, me alegro
igreja se colocar em pé, para nós cantarmos Nada Sou Sem Ti. Nós nada somos sem o Senhor. Por tua graça fui alcançado, o teu amor me envolveu, Tua cruz, por tua cruz fui justificado, e por tua morte eu vivo. o teu Sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda perdão. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. do início. Por tua graça, por tua graça Graça fui alcançado, teu amor me envolveu, por tua cruz fui justificado, e por tua morte eu vivo. teu sangue me lavou, O teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda perdão. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. a palavra de Deus disse: não foi vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, né, para que vais e deis frutos. A igreja pode sentar, e esse próximo canto também é uma oração, né, consagração, né, e nós iremos celebrar a esse Deus. Faça desse cântico a sua oração. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. Faça sua oração. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo
abençoado. Vamos fazer, irmãos, uma oração de ação de graças pelos dízimos e ofertas levantados nessa noite. Para isso eu quero convidar o nosso irmão diácono Diego para fazer uma oração neste sentido. Amém. A palavra está com o reverendo Fernando Henrique para proferir o sermão, logo em seguida celebrar a ceia. Graça e paz, amada igreja do Senhor. Meus irmãos, o culto público é uma oportunidade de buscarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor e apresentarmos a Ele as nossas orações. E nós já fizemos isso. Mas em algumas ocasiões especiais, é permitido, inclusive, mais do que permitido, é requerido da igreja que ela interceda por tais situações. Creio que você tem acompanhado aquilo que tem ocorrido no Rio Grande do Sul, as enchentes e a calamidade que se encontra em algumas cidades daquele estado. E como igreja, irmãos, não podemos fechar os nossos olhos. E nós devemos, em primeiro lugar, orarmos e também agirmos naquilo que nós tivermos condições de fazermos. Nós vimos na última semana a igreja como sendo comparada a um fermento, ou melhor, o reino como sendo comparado a um fermento que tem o seu crescimento sentido, e nós vimos que a igreja, apesar de não ser o reino, mas faz parte do reino, o reino cresce quando os cidadãos do reino fazem a diferença. E nós fazemos diferença em ocasiões como essa, porque certamente muitas ONGs, muitas organizações têm se levantado para, de alguma forma, ajudar. E como igreja nós não podemos ficar parados, calados, mas precisamos nos envolver. As igrejas de todo o Brasil têm se envolvido, têm, de alguma forma, buscado ajudar, socorrer igrejas que estão sofrendo também no Rio Grande do Sul. E nós iremos fazer isso hoje, através da oração. E, se for possível, se o Senhor assim nos permitir, também fazendo uma oferta àqueles irmãos que precisam, àqueles irmãos que carecem. Recentemente, há 4, 5 anos, houve enchentes aqui próximo a nós e nós fomos assistidos. Nossa hora também de assistirmos e de ajudarmos. Então nós iremos separar esse momento para fazermos esta oração, como eu falei, no culto público, a igreja buscando ao Senhor, buscando a sua graça e a sua misericórdia em favor de pessoas que têm sofrido a partir dessa situação tão difícil que eles têm vivenciado ali naquele estado. Nós vamos orar então, vamos ter esse momento de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão José Maria para fazer a oração em favor das vítimas das chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Oremos.
Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 4. Nós iremos ler e meditar nos versículos de 1 ao 7. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Hoje nós não iremos trabalhar capítulo 13 de Mateus. Vamos dar uma pausa, iremos retornar em ocasião oportuna, segundo a vontade do Senhor. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Creio que todos encontraram. Farei a leitura, peço que você acompanhe com atenção o que nos diz esta porção da palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ilumine nesse momento. Senhor, queremos nesse instante, ó Deus, rogar a Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos evitar estes erros que iremos perceber aqui nessa noite, erros cometidos por alguém que se achegou perante o Senhor com uma oferta, com alguém que tinha a intenção de ser agradável perante o Senhor, mas que por não observar a Tua vontade, por não cuidar do seu próprio coração, por não examinar a sua própria vida, foi reprovado diante de Ti. Sendo assim, nos ajuda a observar estas verdades e, no Senhor, evitá-las, para que possamos sempre ser aprovados quando nos apresentarmos diante de Ti, sermos aprovados e abençoados em decorrência desta aprovação. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, segundo a pergunta de número 5 do Catecismo Maior de Westminster, as Escrituras nos ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o seu dever para com Ele. O que o homem deve crer acerca de Deus e o seu dever para com Ele. É isso o que as Escrituras principalmente nos ensinam. E uma das muitas coisas que nós aprendemos na palavra do Senhor é que Deus, sendo quem Ele é, Deus Criador, um Deus santo, um Deus soberano, um Deus majestoso, um Deus poderoso, é digno de receber a adoração por parte dos homens e dos anjos. Ele é digno de receber todo o louvor e toda a adoração por parte dos homens e dos anjos. Portanto, é função, é dever do ser humano prestar culto ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem domínio e exerce soberania sobre tudo, devendo por isso ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e com todo o entendimento. Nós encontramos isso
nas páginas das Escrituras Sagradas. Porém, irmãos, tal adoração, também segundo as Escrituras, deve cumprir alguns requisitos, visto que o próprio Deus instituiu em sua palavra o modo como ele deve ser adorado. Assim sendo, o homem não pode adorar a Deus segundo a sua imaginação, de acordo com a sua vontade, sem preparação prévia, visto que, se assim o fizer, não será aceito em sua presença. Antes, a sua atitude só irá servir para a condenação, como nos mostra o texto que nós lemos. O texto que nós lemos nos mostra a adoração expressa por dois homens, Caim e Abel. Pelo relato bíblico, nós percebemos que um dos dois irmãos, descendentes de Adão e Eva, teve a sua oferta, teve o seu culto aceito, e o outro não teve, porque não passou pelo crivo do Senhor. Isso porque, como nós vimos, como dissemos, o culto ao Senhor exige do adorador que ele siga alguns passos. E esses passos foram obedecidos por Abel, mas deixaram de ser observados por Caim, ocasionando assim a sua rejeição. Portanto, nós temos aqui apresentado pela primeira vez o aspecto da religião carnal de Caim, em contrapartida com a religião espiritual de Abel. E aí, nessa noite, eu gostaria de ver com os irmãos sobre as atitudes que levaram a Caim ter o seu culto rejeitado, ter a sua adoração rejeitada, ter o seu serviço, a sua oferta rejeitada. Para quê? Para que nós possamos evitá-las em nossa vida. Nós que sim queremos adorar o Senhor. Nós que sim queremos obedecer à sua palavra. Queremos de fato ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, observemos estas atitudes, para que nós não venhamos replicar em nossa vida, para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro e na mesma reprovação de Caim. Vejamos, portanto, por que o culto de Caim foi rejeitado. Por que o culto de Caim foi rejeitado? Em primeiro lugar, o culto de Caim foi rejeitado porque Caim ofereceu um culto a Deus aquém do exigido. Caim teve o seu culto rejeitado porque ele ofereceu um culto a Deus aquém do exigido. Observe, por favor, os versículos 3 e 4 novamente. Diz assim o texto: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Parte inicial do versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então veja, após informar no versículo 2 sobre as profissões exercidas pelos filhos de Adão e Eva, a saber, Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador, o texto nos mostra que ambos, em um dado momento, de acordo com as suas profissões, trouxeram cada um uma oferta ao Senhor. A palavra aqui, traduzida para nós como oferta, é um termo usado para tributo. Tributo. Um presente de um inferior para o superior. Então eles tinham essa consciência de estar oferecendo algo ao Senhor, uma homenagem ao Senhor, um tributo ao Senhor. Pois bem, o texto nos mostra que Caim ofereceu ao Senhor dos frutos da terra, ao passo que Abel ofereceu a Deus das primícias do seu rebanho e da gordura deste. É isso que nós vemos. Em seguida, na sequência do relato, o texto nos mostra, o texto nos diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Rejeitou o tributo de Caim, se agradou do tributo de Abel. E aí, sobre esta atitude do Senhor de rejeitar a oferta de Caim, muito se tem discutido.
por que Deus rejeitou esta oferta? E aí, uma das explicações está contida no próprio texto. No próprio texto que nós lemos, está contida uma das explicações, e talvez a mais assertiva. A ausência de adjetivos usados para descrever a sua oferta, ou seja, a oferta de Caim, é um indicador de que ela, de fato, não condizia com o momento. O sacrifício que Caim traz da plantação não vem acompanhado de palavras que ofereçam mais detalhes. Ele trouxe simples vegetais. Ele trouxe conhecidos vegetais, ao contrário de Abel, que tem a sua oferta descrita como primícias. Ele simplesmente trouxe vegetais para o Senhor. Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Então, a partir da ausência desses adjetivos, ou desse adjetivo, deste qualificador para esta oferta, já é um indício do porquê a sua oferta foi rejeitada. Porque estava aquém do que era de fato exigido. Perceba, irmãos, como autor e possuidor da vida, Deus tinha e Deus tem o direito da primeira parte produzida pelas plantas, pelos animais, pelos homens. E, por consequência, o melhor que o adorador tem para oferecer. E mais tarde isso vai ficar muito claro, quando o Senhor daria uma lei ao seu povo que estabelecia exatamente isso. As primícias deveriam ser trazidas para o Senhor. Abel fez isso. Abel trouxe o melhor. Abel trouxe as primícias. Caim deixou de trazer os dois. Ele não trouxe o melhor, ele não trouxe a primícia. Por isso ele foi rejeitado. Por isso o seu sacrifício foi rejeitado. Por isso a sua oferta foi rejeitada. Por quê? Porque ficou aquém do que Deus merecia. Além dessa causa, alguns apontam como motivo da rejeição do culto de Caim o fato dele não ter trazido algo com sangue ao Senhor. Talvez você já tenha ouvido isso. Caim não foi aceito porque Caim trouxe algo que não continha sangue. Porém, esta explicação pode parecer lógica, sobretudo quando nós fazemos uma analogia das ofertas dos animais imolados como sendo uma tipificação de Cristo, o Cordeiro a ser morto. Mas não é aqui o caso. Por quê? Porque nós percebemos que o Senhor vai estabelecer mais para frente ofertas para o seu povo que não precisavam de sangue. Por exemplo, as ofertas de manjares, que não continham sangue. Você pode ler depois, Deuteronômio 26, do versículo 1 ao versículo 11. Então, comentando esta realidade e já combatendo este pensamento, o Bruce Waltke diz assim: o problema com este ponto de vista, ou seja, que defende a ideia de que foi a falta de sangue que fez com que Caim não fosse aceito, é que no Pentateuco, o tributo, aí ele vai colocar a palavra em hebraico, é um sacrifício incruento. Na realidade, a chave para o fracasso de Caim se encontra nas cuidadosas descrições do narrador do tributo de Caim e Abel. Caim traz alguns dos frutos. Não há indicações de que estes sejam os primeiros e os melhores. Abel traz o melhor, o mais gordo do primogênito. Sendo assim, ele continua, o pecado de Caim é a superficialidade. Ele parece religioso, porém o seu coração não é totalmente dependente de Deus, não é sincero e nem é grato. Portanto, nós entendemos que não foi o fato de não ter sangue na oferta, não tem nada a ver isso, mas está ligado à sua atitude de trazer ao Senhor algo relaxado, relapso, numa atitude relaxada, algo que não apontava para o melhor, para a primícia, que o Senhor é digno de receber. Aplicando, irmão, para as nossas vidas, todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor, para prestar culto ao Senhor, devemos vir com a consciência
e com um desejo de entregar o nosso melhor ao Senhor. O melhor que há em nós. O melhor da nossa disposição. Hoje nós estávamos comentando na classe dos homens e aí surgiu dentro da discussão um assunto e o irmão falou algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, a gente tem que se preparar para o domingo. Ele falou o domingo e falou a quinta, em relação ao estudo da noite. Então, ele disse, a quinta e o domingo são dias que você tem que se preparar para vir para a igreja, para receber a palavra, para no domingo você cultuar o Senhor no dia do Senhor. E de fato, irmãos, nós precisamos entregar ao Senhor o melhor da nossa disposição, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa oferta. Este princípio permanece ainda hoje. Por quê? Porque Deus continua o mesmo. E Ele continua a exigir o melhor dos seus servos. Para que nós tenhamos o nosso culto aceito, devemos oferecer o nosso melhor ao Senhor. Ah, pastor, mas nós somos pecadores. Sim, mas ofereçamos as mais sinceras orações de penitência perante o Senhor. Reconheçamos o nosso pecado de forma sincera, para que Ele possa então perdoar. A ideia aqui, irmãos, não é sermos perfeitos em nós mesmos, porque nós não somos. Mas é na nossa imperfeição, buscar o Senhor com sinceridade, com todo o coração, com a disposição de entregar o melhor, para que assim o nosso culto, a nossa oferta, seja por Ele aceita. Por que Caim teve o seu culto rejeitado? Porque ele ofereceu algo ao Senhor. Ele ofereceu um culto ao Senhor, a quem do exigido. Deus exigia e exige sempre o melhor de mim e de você, de todos nós. Mas, em segundo lugar, por que o culto de Caim foi rejeitado? Porque Caim ofereceu um culto a Deus sem examinar a sua vida particular. Ele ofereceu um culto ao Senhor sem examinar a sua vida particular. Veja aí o versículo 5, parte B, diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então perceba, após mostrar que Caim teve o seu culto rejeitado, enquanto Abel teve o seu culto aceito por Deus, a sua oferta aceita por Deus, o texto mostra que Caim ficou irado. Irado. E esta informação, irmãos, explica muito da atitude tomada por Caim na hora de trazer a sua oferta. Como eu falei, ele teve o seu culto rejeitado porque ofereceu a Deus um culto sem examinar a sua vida. E isso fica claro com o seu sentimento logo após expressar a sua adoração. Perceba, após expressar a sua adoração, ele não é aceito pelo Senhor, e ao invés de ter uma atitude quebrantada, arrependida, que se espera de um adorador, ele fica irado. Irado contra Deus. E irado contra o seu irmão. Seu semblante fica descaído, e nós sabemos onde isso vai dar. Não sabemos? Como termina essa história? Nós sabemos que a partir do versículo 8, nós temos descrito o primeiro homicídio, Caim matando Abel. Então perceba, esta atitude, esta reação ao ser repreendido pelo Senhor, fala muito da sua postura já quando ele trouxe a sua oferta. Por quê? Ao invés de demonstrar arrependimento pelo seu primeiro erro, ele o acentua com uma atitude rebelde na sequência. Novamente o Bruce Waltke, ele vai dizer assim: o fracasso de Caim no culto e a ira subsequente são básicos para o seu comportamento não ético. Veja, fracasso no culto e ira subsequente são básicos para o seu comportamento não ético. O eleito e o não eleito são diferenciados por suas atitudes básicas em relação a Deus. Ironicamente, Caim tenta ocultar seus pensamentos íntimos do Deus que conhece a sua ira. Então veja, nós podemos perceber com essa reação que Caim nunca foi de fato um servo fiel do Senhor. Sua vida esteve sempre distante de Deus.
E o seu culto e a sua oferta apenas refletiu isso. Veja, irmãos, Deus não se agrada de rituais divorciados da vida. Deus não se impressiona com pompa. Deus não se impressiona com a pompa do nosso culto. Deus não se impressiona com o nosso desempenho diante dos homens. Ele vai condenar toda uma nação, o seu próprio povo, vai mandar o povo para o cativeiro por causa disso. Porque o povo cultuava o Senhor, mas estava com o coração distante dele. Deus não se impressiona. É ledo engano. Achar que estamos no caminho do Senhor, fazendo o correto, porque estamos, de alguma forma, fazendo algo suntuoso, pomposo. Deus busca a verdade no íntimo. O adorador e a sua oferta são inseparáveis. Nós vimos aqui na liturgia desta noite o apóstolo Paulo repreendendo a igreja de Corinto. Uma igreja que estava funcionando, uma igreja que estava cultuando ao Senhor, não obstante fazer vistas grossas a um pecado gravíssimo. E por que isso? Porque Deus não desassocia o adorador da sua oferta. E aí, meus amados irmãos, é com tristeza que a gente diz isso. Tem muito piedoso por aí, causando estragos de forma silenciosa. Muito piedoso por aí, causando estragos de forma silenciosa. Oferecendo diante dos homens uma oferta, mas com o coração completamente distante do Senhor. O Novo Testamento lança luz sobre esta realidade, ao falar da atitude de Abel e o que ela refletia, e a atitude de Caim e o que ela refletia. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Desta forma, se o justo Abel foi reconhecido pela sua oferta justa, o ímpio Caim foi reconhecido também pela sua oferta. Isto porque em Provérbios 21:27 está escrito assim: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Portanto, o fracasso de Caim na adoração e a sua subsequente resposta irada eram amostras do seu comportamento antiético. Percebemos assim que os eleitos e os não eleitos são diferenciados pelas suas atitudes fundamentais para com Deus. E aí, por causa disso, por causa desta atitude, porque ele ofereceu um culto sem examinar a sua vida particular, ele teve o seu culto rejeitado. Aplicando para as nossas vidas, como nós estamos vindo oferecer o culto ao Senhor. A Bíblia fala sobre a necessidade de nos examinarmos antes de prestar culto ao Senhor. Essa atitude de examinarmos deve ser constante, não apenas antes de participarmos da ceia. Na ceia a gente sempre enfatiza, de acordo com a leitura, de acordo com a instrução do apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas essa atitude do autoexame deve ser constante, para que sejamos sempre moldados, lapidados, limpos pelo Senhor. Por isso nós estamos aqui, quando nós estamos reunidos, nós fazemos um momento de confissão de pecados. Não é apenas para nós preenchermos um espaço na liturgia, mas de fato, uma oportunidade de, por meio de Jesus, estarmos dignos de oferecer o nosso culto a Deus. E mesmo chegando com o coração carregado, mesmo chegando com a mente totalmente turva por pensamentos, mas na presença do Senhor, quebrantado, reconhecendo o nosso pecado,
examinando a nós mesmos, pedindo perdão e alcançando, assim sermos aceitos perante o Senhor, quando erguermos nossas mãos em adoração, quando ofertarmos com os nossos dízimos e ofertas, quando erguermos as nossas vozes em louvor e em oração, quando estendermos as nossas mãos para tomarmos do cálice e do pão, quando ficarmos assentados quietos para ouvir a palavra, seremos aceitos, porque fizemos um exame prévio e buscamos o Senhor para moldar, para nos purificar, para nos apresentar limpos diante de Deus. Caim não fez assim, por isso ele foi reprovado. Mas em último lugar, por que o culto de Caim foi rejeitado? Porque Caim ofereceu um culto a Deus com um coração cheio de maldade. Versículo 7, só a igreja, por favor. Então veja, irmãos, a rejeição divina por parte do Senhor, a oferta de Caim, deveria ter feito com que ele mudasse de comportamento, que ele mudasse de conduta, mas não é isso que nós vemos. Ao contrário, seu comportamento foi piorando e muito. Veja, no versículo 6, Deus vai ao encontro de Caim com perguntas que demonstram o seu interesse para com o pecador. Veja como Deus é gracioso. Veja como Deus é misericordioso. Ele vai ao encontro de Caim, demonstrando interesse para com este homem. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Veja, irmãos, o Senhor sonda os corações. Ele sabia exatamente por que Caim estava daquela maneira, daquele modo. Mas o Senhor estava dando oportunidade para que Caim fosse tratado, trabalhado, expusesse os seus sentimentos e ele então pudesse ser corrigido pelo Senhor. E aí vem o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E aí com essa palavra aceito, o Senhor faz um contraste entre o semblante descaído de Abel, ou melhor, de Caim, e um semblante sorridente, que é o que essa expressão no original quer mostrar. Então aqui há um jogo de palavras. Mas o Senhor vai continuar. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A ideia aqui no texto é como se um animal estivesse à porta, esperando alguém para devorar, devendo dessa forma ser domado. Então Deus avisa: olha, cuidado, veja, o pecado jaz à porta. Pois bem, não obstante essa graça do Senhor em ir buscar Caim, em ir procurá-lo, bem como avisá-lo acerca da tentação da qual ele está sendo alvo, além da exortação para que ele não cedesse à tentação, Caim desce mais um grau, mais um degrau em sua degradação. Veja aí o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja, ele demonstrou aqui uma natural vacilação entre aceitar ou desafiar a censura de Deus. Ele decidiu desafiar. Muitas vezes nós estamos ouvindo uma mensagem, nós somos exortados, e uma atitude equivocada que nós temos muitas vezes é assumirmos uma postura defensiva, e ao invés de entendermos a exortação como vindo da parte do Senhor que fala pela sua palavra, transferimos para o indivíduo pagando. Vou ficar com raiva do pregador, porque ele falou algo que me atingiu, vou ficar com raiva do pregador, vou ficar com raiva do pastor, vou ficar com raiva do presbítero. Veja, irmãos, ao invés de aceitar, vai desafiar. Foi exatamente isso que Caim fez. Portanto, nós temos aqui demonstrado de forma explícita a verdadeira essência de Caim. Estava no seu coração em todo o tempo. Você acha que ele olha para o que ele decidiu dar cabo do seu irmão? Isso estava já em seu coração o tempo todo, inclusive quando oferecia sacrifício ao Senhor, inclusive quando estava oferecendo um tributo ao Senhor. O seu coração estava tomado de maldade. Por quê? Porque na primeira oportunidade ele colocou toda esta maldade para fora.
Por isso o seu culto não foi aceito. Como eu falei, o Senhor não vê como os homens veem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Veja, irmãos, sobre as maldades sempre presentes na vida de Caim, nós temos um texto no Novo Testamento que lança luz a esta realidade. 1 João 3, 12 e 13, não precisa ver a leitura. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do irmão justas. Então, deixa eu dizer que Caim era do maligno, porque ele não teve o seu culto aceito. Ele ofereceu um culto com o coração cheio de maldade. Na oportunidade, ele colocou essa maldade fora. Foi com esta marca, pertenceu o maligno, que ele tentou oferecer culto ao Senhor. Por isso a sua rejeição. Suas obras eram más. Logo, ele não cultuava a Deus, antes cultuava a si mesmo. É mais uma coisa que fazer contra o seu povo. O povo jejuava e Deus diz assim: olha, vocês jejuam, mas não é para mim, é para os próprios interesses de vocês. Vocês estão fazendo o que é correto, mas não é para mim. Estão fazendo segundo os próprios interesses. Ele estava fazendo isso aqui, mas estava cultuando a si mesmo. Ele afrontou a Deus, oferecendo uma oferta com a motivação errada. Ele queria enganar a Deus, como se isso fosse possível, um ato de adorador, quando na verdade ele não passava de um filho do maligno. Por isso o seu culto foi rejeitado. E por isso a sua oferta foi desprezada. Irmãos, para a nossa realidade. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos o nosso coração enganoso, corrupto. Sendo assim, nós precisamos de Cristo. Somente dele nós somos transformados em novas criaturas. Somente Ele pode tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, sensível à sua vontade, para que nós possamos reconhecer os verdadeiros motivos pelos quais nós devemos estar aqui nessa noite. Qual motivo eu devo estar aqui no domingo? Se nós não tivermos um coração do Senhor, a gente pode perder a essência. Então busquemos o Senhor a cada dia, para que nós possamos prestar este culto verdadeiro e sermos aceitos. Precisamos do Senhor Jesus. Ele é o mediador. Somente por meio dele teremos o nosso coração purificado e o nosso culto aceito. Caim estava com o coração cheio de maldade, mas é membro da igreja aqui com ele, oferecendo a sua oferta ao Senhor. Talvez admirado pelos homens. Obviamente estou aqui fazendo apenas um paralelo, uma realidade reduzida da humanidade naquele contexto. Mas para a gente possa entender os perigos que nós corremos, se nós não estivermos firmados no Senhor e nos distanciarmos dele e navegarmos sob o nosso próprio comando, estaremos assim, em águas perigosas e de repente o nosso culto, o nosso serviço não será aceito, mesmo sempre presente na igreja. Tenho certeza que esse não é o seu desejo. Tenho certeza que quando você vem para a casa do Senhor, para a igreja, se reunir com os seus irmãos, você quer oferecer um culto e você quer ser aprovado pelo Senhor. Para isso, faça por meio de Jesus. Para que Ele molde, sonde, lave-o, limpe-o, e assim você ofereça ao santo a Ele, que Ele mesmo venha e seja o santificador. Concluindo, o pastor Augustus diz o seguinte: há dois motivos pelos quais Deus não aceita o culto oferecido a Ele. Primeiro, quando não está dentro do padrão que estabeleceu. Segundo, quando está contaminado por uma atitude de desprezo, ou caso ou indiferença. Então, é um erro fazer algo não fora do padrão, mas também é um erro obedecer todo o padrão e fazer algo com desprezo, ou caso ou indiferença, sem guardar, sem examinar a própria vida. Dessa forma, irmãos, devemos entender que o culto que oferecemos é um reflexo do que nós pensamos acerca de Deus. Se tivermos uma visão diminuta acerca do Senhor, como tinha Caim, teremos um culto a Ele sem sentido, sem significado, sem expressão, sem envolvimento. Mas se for sensível ao Senhor, ao Deus que a Escritura revela, ao Deus que nos ama profundamente, a sua grandeza, ao seu poder, a sua majestade, bondade, glória, ofereceremos a Ele um culto à sua altura. Consequentemente, será por Ele aceito por meio de Cristo Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe e nos ajude em nossa tarefa de adoradores, para que tenhamos o nosso culto sempre aceito e o nosso ajuntamento sempre aprovado perante aquele que sonda as mentes e os corações. Amém. Nós vamos continuando com o nosso culto.
Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. O momento em que a igreja é alimentada na presença do Senhor Jesus. E assim é fortalecida para lidar com essas questões que ainda nos assaltam. Todos nós enfrentamos dificuldades para servirmos a Deus, dificuldades externas e internas. Mas que bom que nós temos os meios de graça que nos ajudam, nos auxilia a sermos fortalecidos e darmos com as dificuldades e permanecermos no caminho. Mas sempre regozijo que eu e você, que podemos participar da mesa, devemos agora participar. Regozijo com alegria, com disposição de demonstrar a nossa gratidão, mas também com quebrantamento, reconhecendo quem somos, mas reconhecendo que em Cristo nós temos o perdão pleno dos nossos pecados. Quero convidar os irmãos presbíteros a tomarem lugar ao redor. Quero convidar também o nosso irmão presbítero José Maria a tomar assento juntamente conosco. Enquanto isso, você já pode abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 29. Palavras que nos instruem quanto à participação, quanto ao modo que devemos participar. Como nós vimos, nós não temos a autorização do Senhor para fazermos nada no culto que não seja expressamente revelado em sua palavra. Então assim nós iremos fazer conforme está escrito, para que assim sejamos aceitos diante dele. Nos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 29, para a leitura, peço que você acompanhe, por favor, com atenção. Na sequência está depois eu vou distribuir primeiro o pão, posteriormente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos liguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças e disse: isto é o meu corpo que dá por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é uma aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come o pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E entre, irmãos, o conceito da preparação prévia. Precisamos discernir o que estamos fazendo, precisamos, nesse instante, elevar a nossa mente, o nosso coração, a obra de Cristo que fez para redimir o corpo, para redimir a igreja, o seu sacrifício vicário, a sua morte substitutiva, a fim de nos salvar. Se nós tivermos essa mentalidade, se participarmos do pão, sem discernir, e do vinho, sem ter esse discernimento, nós traremos tão somente juízo para nós. Então vamos nesse instante orar, vamos elevar a nossa mente ao Senhor, vamos falar com o Senhor, trazer ao nosso coração o grande preço que foi pago, e assim demonstrar a nossa gratidão com as palavras, confessar nossas faltas também, que foi Paulo delas aqui. Que ele foi morto no Calvário, para que possamos, na sequência, receber o pão e o vinho, sermos abençoados e aprovados perante o Senhor. Oremos. Nós queremos consagrar a Deus esses elementos, esse pão e esse vinho, foram tirados do seu uso cotidiano, para serem ministrados agora. Queremos a Deus, de fato, louvar o Senhor, porque entendemos que o permanece o pão, o permanece o vinho, mas nesse momento agora, usado para esse fim, nós memoramos o sacrifício do pecado na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado, e isso, ó Deus, nos enche de gratidão, porque de fato, ó Deus, nós merecíamos o Senhor morrer em nosso lugar, o justo morrendo pelos injustos. Nós louvamos por tão grande oferta que o Senhor entregou a fim de nos resgatar, por tão grande demonstração de amor. E queremos assim, ó Deus, agora quebrantar o Senhor, em graças ao Senhor, e também confessar o nosso pecado, para que possamos viver de acordo, ó Deus, com esse tão alto preço que o Senhor pagou por cada um de nós, pelo teu povo. Portanto, ajuda, para que sejamos sempre desagradáveis a ti, nossa conduta, com a nossa vida, e que também, ó Deus, sempre no nosso ajuntamento, trazer este entendimento, fazermos algo para a tua glória, com o coração limpo pelo Senhor, com o entendimento correto de quem tu és, e de buscar fazer tão somente a tua vontade. Portanto, faz-nos ter essa experiência que estamos fazendo nessa noite, mais uma vez, para que assim possamos fazer uma expressão de adoração ao Senhor, aquele que enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar, aquele que morreu, ressuscitou, está agora sentado à direita do Pai e virá para nos buscar, conforme diz a sua palavra. Nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.
marcou um peso. Oh, como se eu andei desse amor de Cristo, não sou mais como eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, desmergulhei a Cristo e senti seu eterno amor. Tenho achado paz e vida, sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. O Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Alguns irmãos deixou de receber do pão. Recebi do Senhor, que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos, irmãos, do elemento do pão, comei dele todos. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Na luta venho a coroa, a recompensa essa é boa. Depois da luta tenho a coroa, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Depois da luta tenho a coroa, a recompensa é sempre boa. Depois da luta tenho a coroa, atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Todos receberam do vinho? Fiquemos de pé. Apreciado, o Senhor tomou também o cálice, dizendo:
cálice da aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes, beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comeres este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Com mãos de obediência ao Senhor, em atitude de oração, também beber o cálice. Ainda como expressão de adoração, vamos falar tudo envolve presa no sangue de Cristo. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu estou. Queremos alegria. E você envolve presa no sangue de Cristo. Que na cruz por nós padecer, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Seja sangue lavado, e um puro coração, os pecados em mim. Oh Jesus, tem por Deus comunhão. Jesus por nós suportou as chagas que nos quanto Ele amou. Todas estas chagas, pureza, a maior pecador, a quem mais ama que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Mas ao que a neve estou, mas falta nós confessarmos, seguindo tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, lavas de todo pecado, que maravilha se amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue toda assim, lava mais que a neve, mais que a neve, sim, esse sangue lava, mais alvo que a neve eu estou. Vamos lá encerrando esse momento. Na sequência estaremos impetrando a bênção dos apóstolos. Quero o presbítero Esdras para fazer essa oração final. Após a oração, vamos a bênção. Oremos, irmãos. Senhor, queremos te bendizer. Nessa hora nós queremos louvar teu nome. Porque por meio de Jesus Cristo, por teu sangue entregues na cruz do Calvário, nós podemos te oferecer uma adoração verdadeira. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o sangue do teu Filho nos lava do pecado, transforma, ó Deus, o nosso interior, para que as obras do exterior sejam de fato ações, transformação em nosso pecado. Por isso nós te bendizemos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, a sempre termos nosso coração inclinado a apresentar a Ti uma adoração verdadeira em espírito e em verdade. Obrigado por este dia que guardamos em louvor do Senhor. Nos abençoe a nossa semana, trabalho de fazer a nossa igreja, tudo aquilo que fizermos durante esses próximos dias. Nos abençoa, ser com a Tua igreja, Jesus. Amém. Irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito repouse sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Vamos fazer isso.
Avisos da semana, irmãos. Terça-feira, nossa reunião de oração, nessa direção do irmão Carlos. Quarta-feira, teremos o início dos cultos nos lares. Durante esse mês de maio, e da família, estaremos também às quartas-feiras, nas casas dos irmãos, esse momento de culto no lar, momento de maior comunhão e confraternização da igreja. Terça-feira, 9 horas, na casa dos nossos irmãos Socorro e Everaldo, toda a igreja está convidada a estar presente na casa dos nossos irmãos. Quinta-feira, 9 horas, nós queríamos também voltar ao tema família. Você esteja aqui, você possa aprender mais acerca deste tema, a luz da palavra do Senhor, uma forma de investir em sua família. Na sexta, às 7 horas, nosso programa de rádio. Sábado, teremos uma plenária UPA às 15 horas e também teremos um estudo da UMP às 19 horas. Então, o estudo da UMP às 19 horas, plenária da UPA às 15 horas do próximo sábado. Domingo da manhã, Escola Bíblica Dominical, 18h30, culto solene. Algum aviso, irmãos? André está levantando ali uma questão de ordem, mas vai deixar para responder depois, isso, André. Bom, irmãos, não tem mais um aviso? Tem Natasha. Olha aí, André, tá vendo aí? Era o que André tinha levantado ali. Então, aqui, Natasha. Bom, então tá aí os dois avisos 9 horas. Estou apenas avisando, vocês entrem em acordo, tá bom? As férias de eventos, junto com a mocidade em acordo. E aí teremos o Dia das Mães, próximo sábado. Bom, não tem mais avisos? Não tendo, me aguarde chegar à porta juntamente com o presbítero Esdras para que nós possamos lhe cumprimentar.
Cristo